Olá, servidores e servidoras do Tribunal de Justiça. Meu nome é Carolina Nadoni, eu sou da direção do Sindjus Paraná e hoje nós estamos aqui para conversar a respeito de algumas ações judiciais do Sindjus Paraná. E é muito importante que a gente tenha esses esclarecimentos, os servidores estão sempre nos perguntando, entrando em contato com o sindicato, através dos canais oficiais aí de telefone e de e-mail. Eu quero fazer um esclarecimento aqui, que é muito importante que se busque as informações através dos canais oficiais. Não raramente nós encontramos servidores fazendo questionamentos em redes sociais, mas nenhum funcionário do sindicato tem autorização para responder a respeito das ações em redes sociais. Importante esclarecer que isso é pela segurança das partes e principalmente pela segurança dos servidores. O importante, continuo, repito, é que se façam os questionamentos através dos canais oficiais do sindicato, que é o e-mail e o telefone. E alertar que, volta e meia, o sindicato recebe denúncias de fraudes, de pessoas mal intencionadas que entram em contato com os servidores a respeito das ações. Então, eu peço a gentileza que entrem em contato, denunciem no sindicato, caso isso ocorra, caso tenham alguma suspeita, que não sejam realmente os funcionários do sindicato, que não seja o sindicato entrando em contato com o servidor. Então, agora entrando aí na questão das ações, nós vamos iniciar a nossa conversa, doutor Daniel, sobre a famosa ação do IP. Na verdade, a ação do IP, ela está em duas varas, são duas ações, uma na primeira vara e outra na segunda vara. A da primeira vara, o cumprimento da sentença, ele acabou se dividindo em vários outros processos de execução, porque são muitas pessoas, o doutor Daniel vai explicar melhor para a gente, e hoje eles são em torno de 97 processos que estão apensados. Então, até por isso, eu insisto que, às vezes, uma dúvida pontual de algum servidor deve ser entrado em contato com o sindicato para que o funcionário possa verificar em quais das ações está o seu nome, para que possa melhor orientá-lo. Boa tarde, doutor Daniel, muito obrigado por aceitar o nosso convite, seja bem-vindo aí ao Sindjus. Boa tarde, Carol, boa tarde a todas e todas. Nós temos que, na primeira vara, na época, servidores com menos de 70 anos, e na segunda vara, servidores com mais de 70 anos, né? Certo? São ações que foram ajuizadas a partir de 2002, em função de um determinado momento no qual o Estado do Paraná pretendeu impor aos servidores aposentados e pensionistas a cobrança de contribuição previdenciária, o que na época não era permitido pela Constituição Federal. Em relação aos com menos de 70 anos, nós tínhamos uma diferença de contribuições de 10%, e naquilo que excedia R$ 1.200, mais 14%. Então, era 10% para quem recebia 1.200, e quem recebia acima de 1.200, mais 14%, ou 14%. O que acabou acontecendo? Nós, no transcurso de todo esse tempo, nós tivemos ganho de causa nesses processos, em primeira, segunda e terceira instância, lá no STJ. O que aconteceu? Começamos a fazer o cumprimento de sentença. Quando começamos a fazer o cumprimento de sentença, o entendimento do juízo, com o qual nós não podemos discordar, foi de que nós devíamos, no caso do processo da primeira vara, nós devíamos fazer uma divisão dos servidores, que são algo em torno de 3.000 servidores, em grupos de 30. Até porque há uma previsão de natureza processual para evitar
que uma execução de natureza coletiva não se torne infindável em função do volume de envolvidos, essas coletividades, né, envolvidas. Então, foi ajustado que nós faríamos, por determinação do juízo, o ajuizamento dessas ações. E os cálculos foram feitos exatamente determinando o procedimento de devolução dos valores nos termos que havia a decisão do juiz sido adotada. Qual foi a diferença que deu aí? Que no entendimento nosso, o que deveria ser devolvido seria tudo aquilo acima de 14%. O entendimento do juiz não foi esse. Ele foi de que aplicar-se-ia os 10% sobre todo o valor da contribuição. Então, ainda que a gente tenha recorrido para o tribunal, fomos lá conversar com o desembargador, o entendimento dele também era esse, quer dizer, se nós ficássemos brigando ainda mais por causa disso, nós íamos demorar mais 5 anos nesse processo. Então, e a diferença também não seria tão expressiva. Então, fizemos os cálculos, o sindicato constituiu um perito responsável para isso. Os processos estão paulatinamente sendo expedidas as requisições de pequeno valor. Estamos aguardando os depósitos do Pátio do Estado do Paraná. O sindicato abriu uma conta bancária só para receber esses depósitos. E assim que recebidos os depósitos, o sindicato vai promover o pagamento aos beneficiários, diretamente. Tá? Nesse momento não tem nenhum pagamento disponível, então. Não tem nenhum pagamento disponível. Infelizmente, né? Porque nós também queremos receber nossos honorários, todas as pessoas envolvidas querem receber, mas todos temos que aguardar. Tá? No processo da segunda vara, cujos valores são mais expressivos, porque, como eu já falei para vocês lá atrás, o Estado pretendia descontar verba previdenciária de quem era aposentado e pensionista, e não tinha autorização condicional para isso. O que determinou o juízo? Devolver tudo. Então, na medida que foi devolver tudo, significou que devolveu os últimos 5 anos. Então, os valores foram um pouco mais expressivos do que os valores, pouco mais não, bastante mais expressivos do que os valores perseguidos na primeira vara. E, neste caso da segunda vara, nós já fizemos um acordo com o Estado, concordamos com os cálculos que o Estado apresentou, tudo para acelerarmos o processo. E aí tivemos uma decisão do juiz que homologou, em parte, o acordo que nós fizemos com o Estado, tivemos que correr disso, e está no tribunal aguardando o julgamento desse recurso. Perfeito. Então, esse processo da segunda vara, ele está concluído, aguardando o julgamento, é isso? Aguardando o julgamento. Perfeito. Mas dúvida... tem uma audiência da segunda vara, tem uma audiência de conciliação, porque o Estado quer rever algumas coisas, e nós também temos interesse, e eu já falei com o juiz da segunda vara, e ele vai designar uma audiência de conciliação, não designou antes por causa desse problema aí da pandemia. Mas logo devemos ter uma audiência, espero que até nesse ano mesmo, de conciliação acerca disso. Isso era uma questão que eu ia perguntar, se a pandemia interferiu no andamento desses processos também, teve alguma paralisação em razão da pandemia, desse período que a gente está atravessando? Deferiu, Carol, não no sentido digamos assim, da não existência da prática, melhor dizendo, de atos processuais, mas eles foram praticados com mais vagar, seja pelo fato de que nós tínhamos servidores em grupo de risco e em teletrabalho, seja pela própria ausência, de qualquer sorte, dos magistrados nas varas, né? Mas, de qualquer forma, houve, de fato, um prejuízo. Eu, considerando
vários processos que nós temos, nós notamos que desde março para cá as coisas andaram mais devagar. Não que não tenham andado, andaram, mas mais lentamente. Outra questão, doutor Daniel, que é recorrente, que os servidores nos procuram, nos grupos também, eu vejo o pessoal comentando, é que foi solicitada a documentação dos servidores para que encaminhassem uma documentação para o sindicato. E isso gerou uma expectativa em alguns servidores, uma expectativa de pagamento. Então, eu gostaria que o doutor explicasse as razões de que foram solicitados esses documentos e se essa expectativa de algum pagamento procede. Não, essas documentações foram solicitadas no momento em que não havia certeza, primeiro, de que nós teríamos um acordo com o Estado em relação a isso. Segundo, porque o Estado, na segunda vara especialmente, o Estado alegava, ainda que não tivesse feito isso de forma explícita nos processos, mas os procuradores diziam que o Estado não poderia representar A, não poderia representar B, não poderia representar C. E nós tínhamos um temor de que o magistrado fosse convencido desse entendimento. Então, nós, de forma preventiva, orientamos a coleta de todo esse material, né? Que foram os documentos, autorização de descontos, procuração, se não me falha a memória. De qualquer forma, ou de qualquer sorte, esses documentos estão todos bem guarnecidos aí na sede do sindicato e vão ser utilizados por ocasião do pagamento, porque o pagamento deve se dar da mesma forma que foi feito na segunda vara, na primeira vara, mesmo assim. Como os valores são um pouco mais expressivos, mas via de regra quase a totalidade deles é inferior ao valor de número de salários mínimos para a expedição da EPV, nós esperamos que sejam. Isso já era para estar resolvido. A pandemia nos atrapalhou também nisso, viu, Carol? Doutor Daniel, e a respeito da ação 10.878? O processo 10.878, que já é um processo histórico no Judiciário do Paraná, porque ele é resultado de um momento muito conflituoso nas relações entre os servidores e a administração da justiça, em face do que, num determinado período, de 92 a 94, os servidores do judiciário, num período de inflação alta, inclusive, ficaram sem reajuste. O que motivou o ajuizamento 92, não, desculpe, 90 a 92. O que motivou o ajuizamento desta ação, que obteve êxito no seu resultado em todas as instâncias pelas quais ela foi conhecida e julgada. Então, tivemos um resultado positivo em primeiro grau, em segundo grau, no STJ, no Supremo Tribunal Federal. Depois, tivemos um mandado de segurança, que todos devem se lembrar, o famoso 21.906-8, no qual o ministro Ilmar Galvão concedeu uma liminar que depois foi ratificada pelo plenário, impedindo a não concessão de índices de reajuste em favor dos servidores do Paraná. Inclusive, por ocasião das decisões que se sucederam em relação a esse processo, foi aqui no Paraná votada e aprovada na Assembleia Legislativa uma lei específica para os servidores do Poder Judiciário, tratando desse processo em especial e suas decorrências, pelo que foi implantado em favor dos servidores do Judiciário
o índice de 53,06%. No bojo de uma luta jurídica, mas que também nós não podemos esquecer, porque isso já é história, no bojo também de uma árdua e aguerrida greve do servidor do judiciário por 45 dias, com a qual buscaram o atendimento dessa reivindicação. E a administração do tribunal, naquela época, apresentou uma proposta para os servidores de 30,74 de reajuste. Muitos servidores acolheram com essa proposta, 900 e poucos servidores não acolheram, e os processos continuaram. Depois nós conseguimos anular todos os acordos que foram feitos e, consequentemente, os processos de execução se iniciaram. Recorremos aos tribunais divididos em grupos, acordantes, não acordantes, e, a partir daí, o tribunal, melhor dizendo, o Poder Judiciário entendeu acolher a alegação do Estado do Paraná de que a cobrança desses créditos estava prescrita. Nós, inconformados com esse entendimento, recorremos ao STJ. Um dos processos transcorreu até de forma mais séria que o outro, e o STJ manteve esse entendimento, e aí o processo foi remetido ao STF, Supremo Tribunal Federal. Estou falando aqui no processo dos não acordantes, e esse processo depois retornou para o Tribunal de Justiça para que esse remetesse acórdãos paradigmas para que fosse objeto de decisão no STF. O processo encontra-se ainda em relação aos acordantes pendente dessa decisão. Que, de certa forma, estrategicamente para o resultado de todos os processos, foi até bom de não ter sido deslanchada antes, porque agora, no ano de 2017, o Superior Tribunal de Justiça, numa hipótese exatamente idêntica a essa que nós estamos trazendo aqui, em julgamento de um recurso repetitivo, entendeu que, nos casos em ação coletiva, em que há demora do Estado em fornecer documentos para a confecção dos cálculos, etc., não corre a prescrição. E aí, então, fixou um prazo de 2017 até 2021, 2022, para que os servidores atingidos por essa situação possam ajuizar execuções. O que ocorreu neste caso dos acordantes foi que adotaram, então, esse entendimento. O processo é idêntico em todas as suas circunstâncias com o processo dos não acordantes, mas no caso dos acordantes eles adotaram o entendimento. E o processo baixou agora e vai ser julgado. Vai ser julgado pelo juízo da terceira vara da Fazenda Pública, que vai apreciar os outros aspectos da defesa do Estado. Mas a questão da prescrição já está afastada. Em relação a esse processo dos não acordantes, haverá a possibilidade, que eu acho que nós vamos ter que decidir sobre isso, que pode ter consequências de sucumbência, custos, etc. Teremos que analisar a possibilidade de ajuizamento de ações individuais, de cumprimento. Então, no que toca hoje à espera dos processos aí decorrentes do 10878, nós temos isso. Eu acrescentaria ainda, Carol, que o Estado, na sua busca por anular o precatório, ele ajuizou uma exceção de pré-executividade, alegando uma série de aspectos que basicamente já tinham sido alegados no processo de conhecimento. E eles obtiveram, em primeiro grau, o não reconhecimento do direito
que pretendiam de anular os precatórios. Em segundo grau, a mesma coisa. O STJ decidiu da mesma forma e agora o processo vai para o Supremo. Nós temos fundada esperança de que essa sessão de pré-executividade realmente ela seja, os recursos do Estado sejam desacolhidos no Tribunal Federal e pacifique-se de uma vez por toda o direito dos servidores em relação aos precatórios que já foram expedidos, inclusive. E houve, inclusive, transações de vários servidores com esses precatórios, empresas utilizaram esses precatórios para compensação de dívida tributária, pessoas com pagamento de TCMD, quer dizer, até em homenagem ao princípio da segurança jurídica, a não admissibilidade dessa exceção vai preservar a segurança jurídica que foram as transações amplamente admitidas e sem deixar de considerar que esse precatório só foi expedido porque teve um acordo com o Estado, né? Teve um acordo com o Estado, não foi resultado de um litígio contestado por parte do Estado. Houve um acordo, o tribunal fez o cálculo, o procurador, na época, concordou e foi expedido o precatório. Perfeito. Então, só para a gente fechar aqui e resumir, com relação aos acordantes, estaria na terceira vara da Fazenda, certo? E com relação aos não acordantes, só para deixar claro, também na terceira vara. Os dois processos correm na terceira vara. Os acordantes agora vão ter, acordantes que a gente chama, que é aqueles que fizeram acordo, vão ter agora, por ocasião do trâmite do processo, o julgamento das demais matérias decorrentes dos embargos da execução apresentados pelo Estado do Paraná. Os não acordantes, nós temos ainda a pendência de uma decisão no Supremo Tribunal Federal, mas com a possibilidade que nós vamos ter que enfrentar logo a seguir, de que nós façamos execuções individuais. E aí nós vamos ter que calcular o risco disso tudo, até porque isso vai implicar em, eventualmente, o ônus de eventual sucumbência, honorários e custos. Qualquer dúvida a respeito desse processo, peço a gentileza que os servidores entrem em contato diretamente com o sindicato, caso outras pessoas entrem em contato com os servidores, que o sindicato seja consultado, para que a gente não tenha nenhum problema individualmente com os servidores. Doutor, eu quero também aproveitar o momento aqui para solicitar para que os servidores mantenham os cadastros atualizados do sindicato, todos os dados atualizados, para que o sindicato possa entrar em contato com os servidores, caso exista alguma movimentação que necessite de algum documento, ou até mesmo no caso de algum depósito, de alguma liberação de valores, né? Então, é muito importante que todos os cadastros estejam atualizados, que o sindicato consiga preservar o sigilo de cada servidor. A gente não pode publicar valores, a gente não pode publicar os direitos, publicar que um servidor tem um valor a receber em redes sociais, né? Volto a frisar para que tomem muito cuidado com a utilização das redes sociais, que utilizem os canais oficiais do sindicato, bem como mantenham todos os dados atualizados de e-mail, endereço, telefone. Doutor Daniel, o senhor quer fazer alguma consideração final a respeito das duas situações que nós conversamos aqui hoje? A consideração é que, infelizmente, todos somos vítimas das idas e vindas das decisões judiciais. Se, por um lado, elas atenderam ainda ao interesse de todos lá, quando foi instituído, implantado o percentual de 53,06, esses direitos não foram integralmente satisfeitos até a data de hoje. Com o que nós continuamos com a esperança e com o empenho
nosso, do sindicato, e meu pessoalmente falando, de que essas questões sejam resolvidas o mais brevemente possível. Em relação à primeira e segunda vara, processo das contribuições previdenciárias, o processo da primeira vara está num ritmo mais acelerado. Acredito que até o final do ano já devemos ter alguns depósitos, tá? E em relação à segunda vara, nós devemos também, acho que em breve também ter uma solução positiva aí, porque aquilo que está se discutindo no tribunal e aquilo que se pretende ajustar com o Estado até não são antagônicos. O Estado não se opõe às iniciativas que o sindicato está adotando nesse processo. Tivemos um equívoco, no meu modo de entender, da decisão do então magistrado da segunda vara, porém, isso está sendo objeto já do recurso. Se não resolvida no recurso, pode ser resolvido por um ajuste com o Estado. Perfeito, doutor Daniel. Fica aí que nós acreditamos na justiça, nós acreditamos que a justiça seja feita em todos os processos que envolvem os nossos servidores, que envolvem o sindicato. Acreditamos na habilidade do doutor Daniel também na condução desses processos, acreditamos na sua competência e capacidade para conduzir esses processos. E também quero deixar aqui que o sindicato, ao contrário do que a gente vê algumas insinuações, não existe razão nenhuma para o sindicato esconder as informações dos servidores e filiados, mas que o sindicato sempre faz isso com muita preocupação de não expor nenhum servidor e nenhum filiado, bem como seus direitos, né? Doutor Daniel, agradeço a sua atenção, agradeço pelo senhor ter aceitado participar aqui do nosso programa